super inspirador e para que vocês tenham a certeza que podem tudo e mais um pouco, vamos receber agora um convidado muito, muito especial. Ele nasceu em São Paulo, mas cresceu em Paraty, a cidade que o inspirou a viajar mundo afora. Ele comprou a sua primeira canoa aos 10 anos e aos 28 construiu o seu próprio barco, com o qual atravessou sozinha, a remo, o Atlântico Sul. A viagem de 100 dias foi o tema do seu best-seller, 100 Dias entre o Céu e o Mar. Em 1986, realiza a primeira de suas 15 viagens à Antártica, o que certamente inspirou uma de suas 3 filhas a brilhar seguindo os passos do pai. Amir é sócio fundador do Museu Nacional do Mar em São Francisco do Sul, Santa Catarina. Tem 5 livros publicados e uma coleção de mais de 30 embarcações. E é com muita honra que vamos receber no palco do Viva Mary Kay Seminário 23 o navegador, aventureiro, escritor e empresário Amir Klink. Obrigado, Mary Kay, pelo convite. É uma honra para mim falar para vocês. Eu vivo num ambiente extremamente feminino. Na minha casa só tem mulheres, no meu escritório só tem funcionárias. Mas eu nunca tinha estado entre tantas e tão animadas mulheres. Eu sou conhecido como navegador e aventureiro. Eu não gosto da expressão, mas assistindo o evento de vocês aqui, cheguei à conclusão que a gente tem a mesma atividade. Eu sou, na verdade, e vou falar sobre isso aqui, um construtor de histórias. E eu acho que é o que vocês fazem. Mais do que vender cosméticos, construir histórias é uma experiência muito bacana. E a origem de todas as histórias que eu construí foi essa cidadezinha aqui, que eu amo perdidamente, Paraty. E eu me tornei navegador exatamente nesta rua. Paraty tem essa característica engraçada, o mar entra em várias ruas na maré cheia, e eu tinha medo de sair para o mar, e eu gostava de pegar uma canoinha vagabunda e sair com essa canoinha quando a maré estava cheia pelas ruas, ir na padaria, comprar pão de canoa. É divertido, não sei se alguém já fez isso aqui, mas foi assim que, percorrendo as encostas de Paraty, eu comecei a entender como funcionavam essas tão simples, tão toscas embarcações. E percebi que atrás dessa simplicidade tinha muito conhecimento. E foi por isso que eu me encantei por um esporte que eu pratiquei durante 6 anos, o remo olímpico. E eu me apaixonei pelo remo por uma razão absolutamente sagrada. O remo é um esporte onde não é a força dos remadores que faz um barco vencer. E também não é o talento. O remo é um esporte onde quem vence é o conjunto, é a sinergia, é o sincronismo, é o engajamento. Os 8 remadores têm que trabalhar, bater os 8 remos no mesmo milésimo de segundo. E para isso só tem um jeito: tem que treinar todos os dias, o tempo todo. E para treinar todos os dias a gente tem que gostar do que a gente faz. Eu remei durante 6 anos. Quando eu voltei para Paraty, eu descobri uma notícia curiosa. Um dia, 2 remadores americanos decidiram sair de Nova York e atravessar o Atlântico até a Inglaterra. E eu pensei, caramba, eu tenho calos na bunda até hoje. 6 anos remando todos os dias, sem parar, sábado, domingo. Mas eu pensei, caramba, mas atravessar um oceano com os braços, 2 caras magrelinhas, que loucura. Esses caras perderam o juízo, eles vão morrer. Eu fiquei muito impressionado com a notícia. E 2 semanas depois, eles saíram de Nova York e morreram.
E eu me senti culpado, falei, meu Deus, matei 2 americanos. Para que eu fui abrir a boca? Fiquei muito triste com a notícia. Depois eu pensei, caramba, que ideia absurda, né? Tinha que morrer mesmo. E esqueci da história. 2 anos depois, uma notícia muito impressionante. Os remadores nunca foram encontrados, o barquinho deles capotou. E eles nunca foram vistos de novo. Mas o barquinho capotado e cheio de cracas, durante 2 anos à deriva, atravessou o Atlântico Norte e chegou na praia que eles queriam alcançar na Inglaterra. E aquilo foi muito impressionante. Falei, nossa, que incrível. E aí eu comecei a fazer perguntas. Caramba, por que ninguém tentou atravessar o Atlântico Sul? E assim eu comecei a estudar as correntes e ventos do Atlântico Sul. Desenhei uma rota. E escondido da minha família, porque minha família é meio histérica, eu tenho um monte de tias que iam me matar se soubessem que eu ia fazer. Eu comecei a construir esse barquinho em segredo na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Terminei de construir o barquinho em São Paulo e no dia 9 de junho de 84, depois de 2 anos de um inferno burocrático, financeiro, de milhares e milhares de problemas sobre os quais eu não tinha controle. Eu gostei muito dessa frase que vocês ouviram aqui. A gente deve controlar, a gente deve se focar naquilo que a gente controla. Durante 2 anos dessa tempestade burocrática, ao final, eu finalmente consegui colocar o barquinho na água. E aconteceu uma coisa engraçada: os estivadores do porto de Lüderitz, essa cidadezinha que fica no sul da África, no meio do deserto, eles falaram, brasileiro, é loucura fazer o que você quer fazer, você não pode sair agora, tem ondas de 6 metros fora da baía, o mar está muito ruim, você tem que sair num momento em que o mar estiver melhor. E aí eu percebi uma coisa, eu fiquei pensando, preocupado, e eu percebi que quando a gente pensa a longo prazo, quando a gente se dedica a algo que vai transformar a nossa vida, que vai durar muito tempo, a gente não tem como fugir dos problemas, não tem como escapar. Cedo ou tarde a gente vai encontrar um problema, uma tempestade. Não tem como não pegar uma tempestade para uma viagem que eu imaginava concluir em 109 dias. Era o tempo que eu tinha calculado para poder atravessar o Atlântico. Eu só tinha comida para 109 dias e água. E aí eu decidi sair com mau tempo na madrugada seguinte. E o mar estava muito ruim. Quando eu entrei no mar aberto antes das 6 da manhã, o dia começou a nascer. E aí aconteceu uma coisa engraçada: eu não estava com medo, eu estava em pânico. É claro que estava com medo, mas não era um medo engraçado. Não era o medo do que eu ia fazer, dos 7.000 quilômetros para remar até o meu país, até o Brasil. Eu estava com medo do que eu já tinha feito. Eu pensei, será que eu esqueci alguma coisa? Será que as 7 meninas de Curitiba calcularam direito a dieta que a gente desenvolveu para a travessia? Será que eu não errei no cálculo da rota, no estudo das correntes? E aí aconteceu outra coisa engraçada. Quando eu entrei no meio das ondas, o mar estava de fato muito ruim, foi dando uma sensação de alívio. E pela primeira vez eu senti como é gratificante a gente sair do mundo da intenção e entrar no mundo da execução. Pela primeira vez eu era o protagonista do meu projeto. E eu acho que, de uma certa maneira, é exatamente isso que todas vocês estão aqui fazendo, saindo do mundo da intenção. E isso ajudou muito a enfrentar o frio, as primeiras tempestades, as primeiras dificuldades, o problema com os tubarões que se esfregavam embaixo do barco, os navios que são cegos, as ondas de 15 metros de altura que eu peguei numa semana de tempestade, 25 tempestades depois, de 100 dias, 6 horas e 20 minutos mais tarde, eu ancorei esse barquinho a 30 metros de uma praia de lindo nome na Bahia, chamada Praia da Espera. E eu estava muito feliz, porque o meu objetivo era exatamente esse. Não era atravessar o Atlântico, não era ser o primeiro, não era entrar naquele livro idiota lá dos recordes. Meu objetivo era atravessar o Atlântico e chegar na barra do rio Pojuca. Eu tinha um foco muito preciso.
Os remadores que conseguiram atravessar o Atlântico Norte nunca conseguiram definir aonde eles iam. Eles não tinham foco. Eles cruzavam uma linha imaginária de longitude. O meu objetivo era a barra do rio Pojuca, e do lado direito do meu ombro direito, aquele pontinho branco, é a barra do rio Pojuca. Eu estava a 30 metros de concluir o meu sonho e não tive a menor vontade de sair do barco. Adorei a viagem, adorei. Perdi 22 quilos, eu era puro músculo. O barquinho estava impecável, perfeito. 100 dias sem ver um gerente de banco. 100 dias sem um oficial de justiça. Eu tinha uma vida complicada em Paraty. Adorei 100 dias fazendo coisas que eu gosto, calculando a minha posição pelos astros, dando nome para os dourados que me acompanharam durante mais de 80 dias, xingando os tubarões que ficavam me enchendo a paciência quando eu queria nadar em volta do barco. Adorei a viagem. E quando eu desci na Praia da Espera, no final do dia, de repente eu percebi que o momento mais perigoso da viagem não foram as dificuldades com as correntes, as 25 tempestades, as dificuldades burocráticas, a falta de dinheiro, o descrédito de que eu fui alvo. O momento mais perigoso foi quando eu tentei ser esperto. Foi na construção do barco, no projeto. Eu sabia que os remadores que tinham morrido, morriam porque os barquinhos capotavam. E aí eu tive uma ideia muito esperta. Vou fazer um barquinho que não capote nunca. E aprendi uma grande lição. Fui chamado por um engenheiro aqui de São Paulo, na casa dele. Ele falou: filho, você vai morrer com esse barco. Eu falei: eu escuto isso 100 vezes por dia. Ele falou: não, você vai morrer porque seu projeto está errado. É impossível um barco de 5 metros não capotar com ondas de 15. Eu quero fazer para você um barco feito para capotar. Se você quiser ancorar de fato na barra do rio Pojuca. E aí disse uma frase que eu nunca mais esqueci, que eu uso até hoje: você tem que abraçar o problema, você tem que dormir com o problema. Eu não esqueci dessa frase, abraçar o problema. E hoje eu tenho uma profissão que eu adoro, eu vivo de problemas. Eu compro problemas, eu pago para ter problemas. Eu gosto de resolver os problemas dos outros. Adoro o que a gente faz hoje. Eu voltei para casa, rasguei todas com uma carta cheia de pontinhos que eu marquei durante esses 100 dias. O barquinho foi parar num museu e eu tinha um hábito de juntar fotos desses lugares gelados, porque Paraty é uma cidade quente. Eu rasguei todas as fotos porque eu descobri nesses 100 dias que muito mais legal do que você ver o mundo pelas fotos, pela televisão, pelo cinema, é você entrar na foto. E essa foto aqui é uma foto espetacular. Foi a Marina, que por sinal está aqui presente, a minha mulher, que fez essa foto. Ela fechou a empresa dela para se dedicar ao que ela ama fazer, que é tirar fotos e falar. Eu tenho dificuldade de falar, sou tímido, atrapalhado, mas ela fala bem pra caramba, já fez palestras em vários lugares do planeta. Essa foto eu acho incrível, porque era o sonho da minha vida entrar na maior colônia de pinguins-rei do mundo, mas a foto não mostra o sofrimento que eu estou passando. Eu estou realizando um sonho, mas eu estou no meio de 1 milhão de pinguins fazendo cocô no mesmo lugar há séculos. É um cheiro insuportável. A foto não mostra o cheiro. Só tem um jeito de descobrir isso, que é entrando na foto. E quando a gente tem esse privilégio de entrar na foto, que a gente vislumbra para a nossa vida, para a nossa atividade, a gente descobre coisas fantásticas. Eu queria conhecer as regiões polares e eu percebi que sentado na frente da televisão ou no sofá, eu nunca ia conseguir. Não sou pesquisador nem cientista, mas eu aprendi também nesses 100 dias que mais legal ainda do que construir a foto que a gente quer para o nosso futuro, mais legal do que entrar na foto é construir essa foto. E essa foto aqui eu construí. Levei 10 anos para fazer essa foto. Eu decidi que eu queria me dedicar ao mundo das embarcações especiais. Levou 10 anos para, finalmente, eu estar ancorado na Baía de Port Lacroix com a minha família no dia 5 de
de janeiro, com um barco coberto de neve. E quando eu olho para essa foto, eu entendo uma coisa que vocês sabem muito bem na Mary Kay. Eu percebo que eu nunca fiz esse barco para andar sozinho. Na verdade, eu era o último elo de uma longa cadeia de pessoas incríveis que se esgoelaram com unhas e dentes para que esse barco tivesse, nessa noite clara de sol na Antártica, coberto de neve. E aí a gente enxerga o universo de pessoas que está por trás daquilo que a gente faz. Normalmente a gente não vê isso. Olhando essa foto, eu percebo que eu nunca estive sozinho na Antártica. Eu fui 25 vezes para a Antártica sozinho. 25 vezes. Não conheço nenhum outro navegador no planeta que fez isso, mas eu nunca estava sozinho, nunca estive sozinho. Eu fui graças ao empenho dessas pessoas. Cada milímetro desse barco tem o esforço de alguém que se dedicou profundamente para que ele tivesse aí nesse momento. Eu queria conhecer a Antártica e eu falei, só tem um jeito, fazer o barco para ir para lá. Eu não sou engenheiro, mas eu vou fazer um barco. Vou procurar pessoas que saibam como se faz. Eu não tenho dinheiro para fazer, eu vou achar um jeito de fazer o barco. E aí eu lembrei da frase desse engenheiro de São Paulo, engenheiro Furia: você tem que abraçar o problema. Meus amigos falavam, imagina, Mir, que loucura, ir sozinho para a Antártica. O risco de ficar preso é muito grande. Você sabe, sozinho num barco a gente tem menos controle. Você capotou 3 vezes na travessia do Atlântico a remo. Imagina se o barco ficar preso quando o mar começar a congelar na Antártica. De repente você não pode voltar. E aí você é obrigado a passar o inverno inteiro lá, ficar 1 ano. E meu colega de remo, o Herman, meu sócio, agora, ele estava muito preocupado. Eu fiquei pensando no que ele falava sobre o risco de ficar preso na Antártica se o mar congelasse. Vários navios no passado já ficaram, no presente também. Ficar 1 ano sozinho, 9 meses sem ver um ser humano, 7 meses em cima do gelo, com o gelo apertando o casco. Mas eu, lembrando da frase do engenheiro, você tem que abraçar o problema. Eu um dia fui no banheiro, e o banheiro é um ambiente onde a gente às vezes tem a mente mais criativa, e eu fiquei pensando, ele tem razão, tem uma grande chance de ficar preso. Mas de repente me ocorreu uma ideia, mas de repente ficar 9 meses sem ver um ser humano, fazendo as coisas que eu gosto, esquiando, escalando, mergulhando embaixo do gelo, vendo as estações mudarem, de repente isso pode ser um paraíso. Eu vou abraçar o problema, eu vou transformar o risco no meu objetivo. Não vou mais fazer um barco para ir para a Antártica, vou fazer um barco para ficar preso 1 ano lá. E foi o que aconteceu. Eu adorei a viagem. Eu fiquei 14 meses, como eu tinha previsto em janeiro, começou a esfriar. Em fevereiro o mar começou a flocular, e no fim do mês eu tirei essa foto. Em aviação a gente chama esse momento de point of no return. E o meu ponto de não retorno foi o dia que eu bati essa foto aqui. 360 graus de oceano ao redor estavam congelados, e aí eu sabia que não tem mais como voltar para trás. E aí a gente sente um frio na barriga, é claro, mas de repente a gente sente como é bom finalmente a gente colocar em prática o que a gente tinha planejado. Foi um momento muito feliz para mim. Eu falei, agora eu estou fazendo aquilo que eu me propus a fazer. E é impressionante, quando a gente entra num processo do qual a gente não volta mais para trás, a gente enxerga várias coisas interessantes. Primeiro, eu enxerguei que eu tinha milhares de funcionários invisíveis. E eu enxerguei que eu sempre tive esses milhares de funcionários invisíveis e nunca prestei atenção neles. Sempre que eu abria a torneira em casa saía água, eu nunca tive que fazer a água. Sempre que eu apertava o botão, acendia a luz, eu nunca tive que fabricar energia. E de repente eu tinha que fazer tudo isso. E aí a gente descobre a escassez do tempo, como é importante dar valor ao tempo. Tudo passa muito rápido na vida. Já fazem quase 40 anos que eu viajo para a Antártica. As nossas filhas, criancinhas, as 3 meninas, agora já são mulheres, cada uma navega sozinha em algum lugar do mundo, a gente nunca sabe, passa num instante. E o que aconteceu foi que o período que a gente chama de noite polar, essa foi a última foto do sol
do fim do primeiro verão, o tempo passa voando, e de repente no meio do inverno eu estava desesperado, não porque eu estava sozinho, não por causa do frio, não porque o barco estivesse preso, estava desesperado porque eu não tinha uma diarista para me ajudar a arrumar a cama. Eu falei, meu Deus, você não tem tempo para nada, não dá tempo de esquiar, não dá tempo de escalar, era tanta coisa para fazer. Adorei a experiência. Esses meses de escuridão passaram como se fosse um fim de semana, e no segundo verão, quando o sol voltou e quando o gelo se foi, eu tomei a decisão de não voltar para o Brasil. Eu falei, não vou voltar. Agora é uma outra situação. No começo eu era ignorante. Agora eu tinha 1 ano e pouco de experiência, 14 meses na Antártica, e eu pensei, nunca vou ter outra chance como essa. Agora eu conheço aquilo, eu conheço cada milímetro do barco. Tomei a decisão de fazer uma escala na África e continuar direto para o Polo Norte. Falei, quero pular de um verão para o outro verão, e acabei ficando quase 3 meses no Ártico, e foi o período que eu mais aprendi na minha vida. Eu estava numa latitude tão alta, que não tem tempestades ali. Eu nunca passei um período tão longo sem um contratempo, sem um problema, um lugar tão belíssimo, idílico, tranquilo. E nesse período de bonança e tranquilidade, eu quase perdi meu barco 8 vezes. E foi a primeira vez que eu entendi que quando a gente não tem pressão, não tem um problema gritando na porta, não tem alguém reclamando, a gente deixa de ser eficiente. A gente deixa de se engajar naquilo que a gente faz. É incrível. Eu acho que muitas de vocês sabem disso na prática. É importante uma crise. Ela faz a gente pensar com outros olhos, entender o contexto, e não somente aproveitar a nossa vida sem fazer nada. E assim eu voltei para o Brasil, direto do Ártico, e o meu objetivo não era mais chegar no Brasil. Meu objetivo não era chegar nessa prainha onde eu construí uma casa com as minhas mãos. Meu objetivo era amarrar o meu barco no mesmo nó da minha poita, nem 1 centímetro para frente, nem 1 centímetro para trás. Essa é a importância do foco. A gente nunca sabe o caminho que a gente vai percorrer, mas é importante a gente saber onde a gente quer chegar. E eu não queria só chegar em casa. E quando eu entro na baiazinha de casa, entrando pelo lado esquerdo da foto, eu estava muito feliz. Tinha perdido 18 quilos, estava em plena forma física, o barco estava perfeito. Adorei a viagem de novo, adorei, estava tudo em ordem, perfeito. Estava feliz porque estava chegando 1 semana antes da data prevista. E no começo eu achei que eu não ia conseguir. E eu não sabia que eu ia chegar nesse dia. Eu aprendi nesses dias, eu fiz um percurso mais longo do que uma volta ao mundo. No começo era difícil porque eu não conseguia alcançar as minhas metas. Eu não conseguia. Aconteceu a mesma coisa no barquinho a remo. Mas eu descobri nesse período todo no mar, que foram quase 2 anos, que sempre é possível a gente fazer um incremento de desempenho. E eu percebi pouco a pouco que a cada dia eu conseguia melhorar um pouquinho a performance do barco e avançar um número um pouquinho maior de milhas. Eu aprendi que tudo aquilo que a gente fez ontem, hoje a gente pode fazer melhor. E aprendi também que tudo aquilo que a gente faz hoje, a gente tem que fazer melhor amanhã. É isso que nos diferencia dos bichos. A busca da excelência, da perfeição, melhorar aquilo que a gente faz. Eu estava feliz por chegar 1 semana antes da data prevista. Ninguém sabia que eu ia chegar nesse dia. E quando eu entro na Bahia, estava meu colega de remo durante 6 anos, super amigo, querido Herman, num outro barco, esperando. Eu falei, nossa, tinham mais 9 pessoas com ele. Eu falei, como é que eles adivinharam que eu ia chegar hoje? E quando eles me viram, eles começaram a pular e gritar num estado de euforia tão impressionante que eu fiquei emocionado. Eu falei, nossa, que festa, parece um Maracanã aplaudindo de pé a minha chegada. Eram só 10 pessoas, mas eles gritavam e pulavam, e de repente a gente fica desconfiado depois de tantos dias no mar. Eu falei, mas caramba, ninguém grita dessa maneira histérica antes das 6 da manhã. E eles gritavam para eu pular no barco deles. Eu falei, Herman, estou há 97 dias
sozinho, sem ver um ser humano. A última coisa que eu quero fazer é subir em outro barco. Não quero encostar no barco de vocês. E quando eu passei por eles gritavam mais ainda, desesperadamente. Eu falei, que coisa estranha. Estou começando a ficar desconfiado. E 3 minutos depois dessa foto, eu desci na praia e voltei ao ponto de partida 642 dias depois de ter saído do mesmo pedaço de areia. Os 10 não paravam de gritar histericamente. E aí a gente fica, como eu disse, mais observador depois de tanto tempo no mar. E de repente eu percebi que o mastro deles balançava só para um lado. Impossível, não tem onda aqui. E aí descobri o que tinha acontecido. Eles conseguiram encalhar o barco na única pedra que está no meio da baía e estavam pedindo socorro, sem saber que eu ia pegar eles no flagra e chegar naquele dia. Eu peguei eles no flagra, eles estavam desesperados, pedindo socorro para eu puxar com o meu barco, o barco deles, e desencalhar da pedra. Eu fiquei tão indignado com aquilo, eu falei, meu Deus, eles estão gritando por socorro. Não vou socorrer. Não vou, eles têm que aprender. E aí eu entrei na minha casinha, que é aquela casinha da direita, e aí aconteceu um negócio que me marcou muito desse dia para frente. A memória volta 642 dias para trás, e eu lembrei a última coisa que eu falei quando eu saí do Brasil. Eu falei dentro dessa casinha, 642 dias antes, eu pedi para o rapaz que ficou cuidando da casinha consertar a janela da cozinha à direita. E quando eu cheguei, 22 meses mais tarde, a janela estava quebrada ainda. Quando eu fui procurar ele, os 10 continuavam pedindo socorro e eu não fui socorrer. Eu perguntei o que aconteceu com a janela, e a resposta que esse cara me deu tudo que eu tenho hoje, até a minha família. Ele olhou para mim nos olhos e falou, seu Amir, o senhor não vai acreditar, não deu tempo de consertar a janela. E aí, eu estava namorando a Marina já há muito tempo, enrolando, decidi casar com a Marina, vieram as nossas filhas, e tudo que eu tenho hoje, patrimônio, fazendas, e essas porcarias inúteis, eu ganhei a partir daí. Eu falei, quer saber? Adorei a experiência, eu não vou esperar mais 5 anos para fazer um novo barco, mais 2 no mar, 7 anos para voltar de novo para cá. Eu quero fazer disso a minha profissão, eu gosto disso. E foi assim que nasceu a atividade que a gente tem hoje. Hoje a gente constrói barcos muito especiais que navegam por todos os oceanos do planeta, e o que era apenas uma paixão virou também a minha profissão. Acabei voltando inúmeras vezes para a Antártica, fiz 2 viagens de volta ao mundo que nenhum outro barco no mundo voltou a fazer, nem navio, nem quebra-gelo, nem barco de pesquisa. E essas paisagens acabaram ficando recorrentes na nossa vida. E aí um dia a Marina, quando já tinham nascido as meninas, ela falou, Amir, nós não vamos mais ficar na praia, nós queremos ir junto. E aí a gente percebe que quando a gente faz bem feito aquilo que a gente gosta de fazer, a gente contamina, no sentido virtuoso, as pessoas próximas. Eu levava as meninas para passear, por ideia da Marina, não na praia linda, onde a gente tem casa em Paraty, na cidade de Paraty, que é linda. A gente levava as meninas para passear no estaleiro, para elas entenderem a briga, as discussões, o drama, a dificuldade, e depois entender a beleza de completar uma viagem com todo mundo feliz, a bordo, com um barco em ordem. Essa menininha que está com as mãos no leme, há 2 anos atrás, pediu o meu barco emprestado. Falou, pai, você empresta o barco para outra pessoa? Eu falei, claro. Você empresta para mim? Eu falei, nunca. Ele falou, mas o barco você não vai usar, você já tem outro barco. Eu falei, filha, eu levei 30 anos para ter um barco pronto para fazer uma viagem de volta ao mundo amanhã. Se eu te der o barco pronto na bandeja, eu vou perder os 2, a filha e o barco. Mas você me ajuda? Eu falei, ajudo. Como você vai ajudar? Eu falei, eu vou primeiro te ajudar não ajudando. Vou te ajudar financeiramente, nunca vou dar um centavo para você. Você não pode herdar a minha história, a minha experiência, você tem que construir a sua própria história.
E assim eu fui fazendo as minhas histórias, e essa menininha fez a história dela o ano passado. Ela concluiu sozinha a travessia do Atlântico Sul, sozinha. É a mais novinha brasileira que atravessa o oceano. A gente não ajudou nada. Ela comprou um barquinho abandonado por R$3.000. No norte da Noruega as pessoas abandonam os barcos porque é muito caro manter um veleirinho, e ela veio sozinha, atravessou o Mar do Norte e atravessou o Atlântico até chegar na nossa casa. E eu vou mostrar um videozinho da chegada dela, que foi muito legal. Toda a nossa família, 90% mulheres dentro do barco. Parece que a gente estava aqui, mas não eram 3.000. E assim elas viram as nossas histórias nascendo. Cada barco desses tem uma história. Cada barco desses, quando sai da porta do estaleiro, para a gente é como se fosse um filho que a gente coloca no mundo e que vai escrevendo o seu próprio caminho. Esse barco cumpriu um ciclo de 20 anos de viagens pelo mundo, fez todas as latitudes do planeta carregando a bandeirinha do Brasil, não no dia da chegada, não no pódio, não no palco aqui, carregando todos os segundos, minutos, meses e anos, todos. E agora ele está na França, está indo para fazer uma campanha de 10 anos no Ártico, trabalhando com pesquisa junto a escolas da Europa. Eu gosto muito dessas paisagens, porque a gente vê todo o esforço que a gente fez para poder estar encostando num iceberg, procurando abastecer de água. Minhas filhas perceberam como esses encontros com outros caras que passaram pelos mesmos problemas que a gente são autênticos. E essa é uma geração que quer experiências autênticas. E é isso que eu acho que vai ser a nossa herança. Nós não vamos deixar casa, bens, ações como herança, mas a gente ensinou as nossas filhas a construírem as suas próprias histórias. E é o que eu acho que eu não conhecia a empresa de vocês, mas acho que é o que vocês estão fazendo aqui. As meninas andaram de canoa, uma canoa de Paraty, acho que é a única canoa da história de Paraty que navegou na Antártica. A Marina levou um pinguim, um veleirinho da classe Pinguim, que navegou ao sul do Círculo Polar Antártico. A minha filha perguntou por que a gente nunca levou as crianças para a Disney. E um dia eu não sabia responder, e um dia ela falou: papai, agora eu já entendi por que a gente nunca foi para a Disney, porque lá tudo é de mentira. Eu falei, meu Deus, se eu fosse do marketing da Disney, eu estava bem preocupado. Elas aprenderam a fazer os iglus dela para dormirem sozinhas, e assim a gente foi dando autonomia para que elas escrevessem as suas próprias historinhas. Essa é a nossa base náutica hoje em Paraty. Trabalham centenas de pessoas aqui que gostam muito do que fazem, muito, muito. E eu gosto muito da atividade que a gente desenvolveu aqui, que a gente está lentamente expandindo. E aí a gente percebe que, no fundo, o grande negócio do futuro vai ser o compartilhamento de conhecimento, de experiências legais. Eu acho que vocês não entendem nada de cosmética, vocês entendem de trazer felicidade para as pessoas, prazer, alegria, muito mais do que isso. Elas aprenderam a identificar todas as espécies, e hoje elas escreveram os livrinhos dela. A Marina escreveu, acho que esse ano ela lançou o 8º, 9º livro dela. Uma grande autora, uma grande fotógrafa, e tem o dom da palavra. A Marina, como eu disse, ela fala com muita emoção, fala para vários públicos diferentes, fez exposições em vários lugares do planeta. Os livrinhos que ela foi fazendo, as meninas se inspiraram nisso e escreveram os livrinhos delas. E assim, esse foi o de baixo grandão, é o barco que inspirou o meu, e o pequenininho é o barco que foi inspirado pelo meu, como se fosse um avô e a netinha. E essa foi a viagem que a Tamara fez. E agora esse videozinho, espero que ele funcione, mostra a chegada dela na nossa casa em Paraty, que foi muito feliz. Ela parou na mesma prainha onde eu terminei a minha travessia a remo e trouxe 2 mudinhas dos mesmos coqueiros, filhos dos mesmos coqueiros que me viram chegar 35 anos antes. E aí a gente entende o que é deixar uma herança, um legado.
Muito obrigado, espero que vocês construam uma grande história com a Mary Kay. Obrigado pela paciência. Muito obrigada, Amir. Vamos aplaudir Amir Klink. Amir, o nosso tempo está esgotado, mas eu só queria primeiro agradecer, em nome da Mary Kay do Brasil, de cada uma das nossas consultoras, consultores, diretoras presentes aqui, pela palestra incrível, pela sua trajetória maravilhosa, por tantas e tantas conquistas. O seu livro é algo sensacional. Quem não leu, eu recomendo ler o livro do Amir Klink. Assim, eu passei mal de nervoso acompanhando o seu dia a dia durante esses 100 dias. Eu só queria que você deixasse uma mensagem final, porque com tantas conquistas, com essa trajetória, que legado você quer deixar? Você é uma pessoa cercada de mulheres na sua casa, como a gente acabou de ver. E quando você fala da sua trajetória, qual é o legado que você quer que as pessoas se lembrem de você? O que você quer deixar assim, de mensagem para todas as pessoas? Não só aqui, mas na sua vida. Gente, vamos aplaudir mais uma vez a Amir Klink. E eu queria só dar mais uns recadinhos. Quem for Seminário Safira, nos vemos hoje, 5 horas da tarde, para a nossa grande premiação do Seminário Safira. E quem for do Seminário Rubi, nos encontramos novamente amanhã com grandes novidades. Vocês querem saber aonde vai ser o próximo destino da viagem das editoras top? Isso tudo amanhã. Muitas novidades amanhã ainda. Então, bom almoço e nos vemos Safira mais tarde, Rubi daqui a amanhã.